Se eu lhe dissesse que o Irã, sim, o Irã moderno, desempenha um papel fundamental no grande projeto da profecia bíblica e da história mundial. Embora muitos associem a Bíblia a nações como Israel, Egito e Babilônia, poucos percebem que o Irã, antes conhecido como Pérsia, ocupa um lugar significativo no plano divino de Deus. A Pérsia não era apenas mais um império. Era uma nação nomeada na profecia, escolhida por Deus para moldar o destino de seu povo. A história das origens bíblicas do Irã é mais extraordinária do que você imagina. Da linhagem de Noé ao reinado de Ciro, o Grande, a história do povo iraniano está entrelaçada com alguns dos momentos mais importantes da Bíblia. Mas o que é verdadeiramente notável é como Deus usou a Pérsia, um reino de reis pagãos, para resgatar seu povo, reconstruir seu santo templo e cumprir profecias faladas séculos antes. Neste vídeo, exploraremos como a Bíblia revela as origens do povo iraniano, sua ascensão ao poder e seu papel central na formação da narrativa do Antigo Testamento e da visão profética para o futuro. O que você está prestes a descobrir transformará sua compreensão do Irã, não apenas como uma nação moderna, mas como um jogador-chave no desdobramento do plano de Deus para o mundo. O papel divino da Pérsia, traçando as raízes bíblicas do Irã e o plano de Deus para Israel. Para traçar as raízes bíblicas do Irã, devemos viajar de volta à história de Noé e seus descendentes após o dilúvio. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os antepassados de todas as nações. Gênesis 10 revela que um dos filhos de Jafé, Madai, tornou-se o ancestral dos Medos, que mais tarde se uniram aos persas para formar o Império Persa-Medo, um dos impérios mais poderosos da história. Os Medos se estabeleceram na região que acabaria se tornando o Irã, e da mesma área surgiram os persas. Compartilhando a mesma ancestralidade, esses 2 grupos formaram um grande império que desempenhou um papel crucial na história bíblica. De acordo com a Bíblia, o povo iraniano traça sua linhagem até Jafé através de Madai, cimentando seu lugar no plano de Deus desde os primeiros dias após o grande dilúvio. Essa conexão liga os iranianos a uma das genealogias mais antigas da Bíblia e prepara o terreno para seu papel crítico no desdobramento do plano de Deus ao longo dos séculos. A ascensão da Pérsia, um reino destinado a moldar a narrativa bíblica, veio rapidamente. Os medos e persas formaram uma aliança sob a liderança de Ciro, o Grande, que fundou o Império Aquemênida, também conhecido como o Primeiro Império Persa. Em seu auge, esse império se estendia do rio Indo ao norte da África, abrangendo muitas das principais regiões mencionadas na Bíblia, incluindo Israel, Babilônia e Egito. No entanto, a importância da Pérsia se estende muito além de seu poderio militar e conquistas territoriais. Seu verdadeiro significado está em como Deus o usou para cumprir sua promessa aos israelitas. O Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, conquistou Jerusalém em 586 AC, destruiu o templo e levou o povo de Judá para o exílio. Os israelitas permaneceram cativos em Babilônia por 70 anos, assim como o profeta Jeremias havia predito. Então veio Ciro o Grande, um rei persa que conquistou a Babilônia em 539 AC, e com ele tudo mudou. O livro de Esdras começa com um decreto de Ciro, permitindo que os israelitas retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Este evento está registrado em Esdras 1-4, onde Ciro declara que o Senhor, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me designou para construir um templo para ele em Jerusalém, em Judá. Ciro, um rei pagão, foi nomeado pelo profeta Isaías mais de um século antes como aquele que cumpriria a vontade de Deus de restaurar Israel. Isaías, capítulo 44, versículo 28 e Isaías, capítulo 45, versículo 1.
Em um dos momentos mais marcantes da história bíblica, a Pérsia, uma nação fora da aliança de Deus, tornou-se o instrumento escolhido por Deus para a redenção de seu povo. Isso marcou um profundo ponto de virada para Israel e destacou o papel crucial que a Pérsia desempenhou no plano divino de Deus. Um dos aspectos mais notáveis da herança bíblica da Pérsia é o papel de Ciro, o Grande, em Isaías capítulo 44, versículo 28, onde Deus o chama pelo nome mais de 150 anos antes de seu nascimento, e se refere a ele como meu pastor que fará tudo o que me agrada. Em Isaías capítulo 45, versículo 1, Ciro é até chamado de ungido de Deus, um título tipicamente reservado aos reis de Israel. Como poderia um rei pagão ser chamado de ungido de Deus? Aqueles dentro da aliança de Deus foram escolhidos para realizar sua vontade, e o decreto de Ciro, permitindo que os judeus retornassem e reconstruíssem o templo, não foi apenas um ato político, mas um cumprimento da profecia bíblica. O profeta Jeremias havia predito que o exílio babilônico duraria 70 anos. Jeremias capítulo 25, versículo 1 a 12. Jeremias capítulo 29, versículo 10. E a ascensão de Ciro ao poder marcaram o fim desse período. A reconstrução do templo em Jerusalém, liderada por Zorobabel e com a bênção de Ciro, foi um passo crítico na restauração de Israel. Deus usou a Pérsia não apenas para derrubar os babilônios que oprimiram Israel, mas também para preparar o terreno para o renascimento de Israel como nação. Isso serve como um poderoso lembrete para Israel e para o mundo de que o plano de Deus supera o poder de qualquer império. E ele pode usar até mesmo as figuras mais inesperadas para cumprir seus propósitos. O papel da Pérsia na história bíblica não termina com Ciro e a reconstrução do templo. O livro de Ester apresenta outro exemplo profundo de como a Pérsia foi usada por Deus para proteger seu povo sob o rei Xerxes. O rei persa, também conhecido como Assuero na Bíblia, desempenhou um papel fundamental em um dos momentos mais dramáticos da história judaica. Uma conspiração foi tramada por Amã, um oficial de alto escalão da corte persa, para aniquilar os judeus que viviam no império. Alimentado por seu profundo ódio pelo povo judeu, Amã manipulou o rei Assuero para emitir um decreto que permitia sua destruição. No entanto, a providência de Deus estava em ação. Uma jovem judia chamada Ester, por meio do plano de Deus, tornou-se a rainha da Pérsia. Encorajada por seu tio Mordecai, Ester deu um passo corajoso, revelando sua identidade judaica ao rei e implorando pela sobrevivência de seu povo. Ester, capítulo 4, versículo 14, destaca as famosas palavras de Mardoqueu a Ester. Quem sabe se não chegaste à tua posição real para um tempo como este? A bravura de Ester levou à reversão milagrosa do decreto do rei. A trama de Amã foi exposta, ele foi executado e um novo decreto foi emitido que permitiu que os judeus se defendessem de seus inimigos. Essa incrível libertação é celebrada anualmente durante o Festival Judaico de Purim, comemorando como Deus usou Ester e o Império Persa para salvar o povo judeu. Ao longo do livro de Ester, a mão de Deus é claramente visível, usando a Pérsia como pano de fundo para a preservação milagrosa da nação judaica. Embora a Pérsia não fizesse parte da aliança de Israel com Deus, eles desempenharam um papel significativo no desenrolar de seu plano. A Pérsia não era apenas uma observadora, mas uma participante ativa em garantir a sobrevivência de Israel, uma nação destinada a trazer o Messias. A Bíblia não apenas relata o significado histórico da Pérsia, mas também a coloca no centro das visões proféticas sobre o futuro dos impérios mundiais e o plano final de Deus para a humanidade. Um dos exemplos mais marcantes do papel da Pérsia na profecia é encontrado no livro de Daniel.
Daniel, um profeta judeu que serviu nas cortes dos impérios babilônico e persa, recebeu visões que revelaram a ascensão e queda de impérios, incluindo a Pérsia. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor da Babilônia sonha com uma grande estátua feita de diferentes materiais, cada uma simbolizando um império mundial. O baú e os braços de prata da estátua representam o Império Persa Medo, que sucederia à Babilônia como o poder dominante no mundo antigo. Mais tarde, em Daniel 7, o próprio profeta tem uma visão de 4 bestas, cada uma representando um império. A segunda besta, um urso criado de um lado, simboliza a natureza dupla do Império Persa Medo. Este império, vasto em seu escopo e especialmente poderoso sob Ciro, alteraria o curso da história. Outra visão relacionada à Pérsia é encontrada em Daniel 8, onde Daniel vê um carneiro com 2 chifres, simbolizando os medos e persas, atacando em todas as direções para conquistar vastos territórios. No entanto, a visão também prediz a vinda de uma cabra com um chifre proeminente, representando a Grécia e seu rei, Alexandre, o Grande, que acabaria por derrubar o Império Persa. Essas visões proféticas colocam a Pérsia no centro da linha do tempo divina de Deus, revelando que a ascensão e queda de impérios não são aleatórias, mas parte de seu plano. O período de domínio persa foi profetizado para dar lugar à ascensão da Grécia, mas durante o reinado da Pérsia, o povo de Deus experimentou libertação e restauração, cumprindo profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Embora o Império Persa tenha caído nas mãos de Alexandre o Grande no século 4 AC, sua influência persistiu no período do Novo Testamento, chegando ao momento do nascimento de Jesus. O Império Persa foi sucedido pela Grécia e mais tarde pelo Império Romano, mas o legado administrativo e cultural da Pérsia deixou uma marca duradoura no mundo antigo. Uma das conexões mais intrigantes entre a Pérsia e o Novo Testamento é a história dos magos. Os magos que visitaram o recém-nascido Jesus em Mateus 2. Muitos estudiosos acreditam que os magos provavelmente eram da Pérsia, possivelmente sacerdotes zoroastrianos, parte de uma antiga tradição religiosa que envolvia astrologia e interpretação de presságios. Essa conexão entre a Pérsia e o nascimento de Jesus serve como um lembrete de como o plano de Deus se entrelaça em todas as nações e impérios, usando até mesmo aqueles fora de Israel para realizar seus propósitos divinos. A jornada dos magos ou dos magos para adorar o recém-nascido Rei dos Judeus é um momento profundo que ressalta a conexão duradoura da Pérsia com a narrativa bíblica, mesmo após a queda do Império Persa. Esses sábios, muitas vezes considerados estudiosos ou sacerdotes da Pérsia, reconheceram o significado da estrela que anunciou o nascimento de Jesus, um momento que ilustra o quão profundamente as tradições de sabedoria persa influenciaram o antigo Oriente Próximo. Muito depois do colapso de seu império, o legado da Pérsia perdurou. A jornada dos magos mostra que a influência da Pérsia não se limitou apenas ao poder político, mas também se estendeu aos reinos espirituais. Eles estavam entre os primeiros a reconhecer o significado do nascimento de Jesus, ligando a Pérsia à chegada do Messias. Além disso, a tradição de tolerância da Pérsia para diversas culturas e religiões ajudou a criar um ambiente onde o judaísmo poderia se espalhar e florescer, lançando as bases para a disseminação do cristianismo. A política da Pérsia de permitir que seus súditos mantivessem suas práticas religiosas influenciaria impérios posteriores, incluindo Roma. Esse ambiente de liberdade religiosa levou ao crescimento das comunidades judaicas em todo o Império Persa, que, por sua vez, preparou o terreno para a propagação do Evangelho. À medida que a diáspora judaica prosperou neste contexto relativamente aberto e tolerante,
Eles se tornaram uma base para a disseminação do cristianismo em todo o mundo romano nos séculos posteriores. Ao explorarmos o papel da Pérsia na Bíblia, não podemos ignorar seu significado contínuo no futuro. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia acreditam que o Irã moderno, conhecido como Pérsia na Bíblia, desempenhará um papel fundamental nos eventos do fim dos tempos. Uma das profecias mais importantes sobre a Pérsia é encontrada em Ezequiel capítulos 38 e 39, onde o profeta descreve uma coalizão de nações que se unirão contra Israel nos últimos dias. A Pérsia, junto com outras nações, unirá forças com Gog de Magog, no que muitas vezes é chamado de Guerra de Gog e Magog. Esta profecia descreve uma batalha final e cataclísmica entre as forças do mal e o povo de Deus, com Israel no centro do conflito. Embora as especificidades desta guerra e seu momento sejam assuntos de debate teológico, uma coisa é clara: o Irã, como Pérsia, tem um papel central nesses futuros eventos proféticos. Muitos acreditam que essa profecia ainda não foi cumprida e aponta para um confronto futuro que testará a fé do povo de Deus e revelará sua soberania final sobre as nações. A posição atual do Irã no cenário geopolítico, particularmente em relação a Israel, serve como um lembrete da relevância contínua dessa profecia. As tensões e conflitos entre essas duas nações podem muito bem fazer parte do desdobramento do plano divino de Deus. A conexão entre a Pérsia e a profecia bíblica é profunda, e as profecias de Daniel sobre a ascensão e queda de impérios reforçam essa ideia. Daniel, um profeta que viveu durante o exílio babilônico e serviu nas cortes babilônica e persa, teve visões que prediziam a ascensão e o eventual declínio dos impérios mundiais, incluindo a Pérsia. No capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor da Babilônia sonha com uma grande estátua feita de vários materiais, com cada parte simbolizando um império mundial diferente. O baú e os braços de prata da estátua representam o Império Persa Medo, que seguiria a Babilônia como o poder dominante do mundo antigo. Mais tarde, no capítulo 7 de Daniel, o próprio Daniel tem uma visão de 4 bestas representando 4 impérios. Com a segunda besta, um urso, simbolizando a natureza dual do Império Persa Medo. Este império cresceria em poder, especialmente sob a liderança de Ciro, cujo reinado mudaria para sempre o curso da história. Outra visão importante relacionada à Pérsia é encontrada em Daniel capítulo 8, onde o profeta vê um carneiro com 2 chifres representando os medos e persas, avançando em todas as direções para conquistar vastos territórios. Essa visão também prediz a ascensão da Grécia, simbolizada por uma cabra com um chifre proeminente que acabaria por derrotar a Pérsia sob a liderança de Alexandre, o Grande. Essas visões colocam a Pérsia no centro da linha do tempo profética de Deus, demonstrando que a ascensão e queda de impérios não são ocorrências aleatórias, mas fazem parte de seu plano divino. O domínio da Pérsia estava destinado a dar lugar à Grécia, mas durante o período persa, o povo de Deus experimentou libertação e restauração, cumprindo profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Embora o Império Persa tenha caído nas mãos de Alexandre, o Grande, no século IV AC, sua influência continuou no período do Novo Testamento e na época do nascimento de Jesus. O legado da Pérsia persistiu por meio de suas práticas administrativas e culturais, que tiveram um impacto duradouro no mundo antigo. Uma das conexões mais misteriosas entre a Pérsia e o Novo Testamento é a história dos magos, os reis magos que visitaram o menino Jesus em Mateus, capítulo 2.
Muitos estudiosos acreditam que esses magos vieram da Pérsia e podem ter sido sacerdotes zoroastrianos, parte de uma antiga tradição religiosa que praticava astrologia e interpretava presságios. A jornada dos magos para encontrar o recém-nascido rei dos judeus destaca o papel duradouro da Pérsia na história de Deus, mostrando que, mesmo depois que seu império caiu, sua influência espiritual permaneceu. Essa conexão entre a Pérsia e o nascimento de Jesus serve como um lembrete de como o plano de Deus muitas vezes inclui nações e povos que podem parecer improváveis. A Pérsia, embora não fizesse parte da aliança com Israel, desempenhou um papel fundamental na história bíblica, desde sua participação na restauração de Israel após o exílio babilônico até a proteção do povo judeu no livro de Ester. O significado da Pérsia não termina com seu papel histórico. As profecias de Daniel, Isaías e Ezequiel nos lembram que a Pérsia sempre fez parte do plano maior de Deus, não apenas para as nações do passado, mas também para o futuro. Ao refletirmos sobre o Irã moderno, podemos ver que seu lugar na profecia bíblica continua a ser significativo. A influência do Irã no Oriente Médio, particularmente em relação a Israel, sugere que continuará a desempenhar um papel crucial no desenrolar dos eventos do fim dos tempos. Quando testemunhamos as crescentes tensões entre o Irã e Israel, somos lembrados das profecias que apontam para um futuro confronto envolvendo a Pérsia. Esses eventos devem ser vistos através das lentes das Escrituras, como parte do plano maior de Deus para o mundo. A soberania de Deus sobre as nações significa que nenhum império, por mais poderoso que seja, está além do seu controle. A história da Pérsia é uma prova do fato de que Deus pode usar até mesmo poderes estrangeiros para cumprir suas promessas e realizar seu plano de salvação. A Pérsia, agora o Irã moderno, continua a ter um impacto profundo no cenário mundial. E sua conexão com a Bíblia nos lembra que a história não é apenas uma série de eventos aleatórios, mas é o desdobramento do plano redentor de Deus para seu povo e para o mundo inteiro. Todo reino, todo império e todo líder está sujeito à vontade divina de Deus, e o papel da Pérsia na história bíblica é um exemplo poderoso de como ele trabalha em todas as nações para cumprir seus propósitos. Sentimentos pessoais. Primeiro, o papel histórico da Pérsia na Bíblia é retratado não como incidental, mas como uma figura central no desdobramento do plano de Deus para Israel. A inclusão da Pérsia como um ator crítico, particularmente através da figura de Ciro, o Grande, é verdadeiramente notável. Ciro, que era um rei pagão, foi chamado de ungido de Deus no versículo 1 do capítulo 45 de Isaías, que é particularmente profundo. Deus usou Ciro para trazer a restauração de Israel, permitindo o retorno dos exilados judeus e a reconstrução do templo. Este ato cumpriu profecias estabelecidas séculos antes, demonstrando que a ascensão da Pérsia ao poder fazia parte do plano soberano de Deus. Este tema da soberania divina sobre as nações é uma lição importante do conteúdo. Ele enfatiza o princípio bíblico de que Deus está no controle da história e usa até mesmo figuras improváveis, como governantes não israelitas, para realizar seus propósitos. O que mais me impressionou é a demonstração de que nenhum império, não importa quão poderoso ou aparentemente distante de Deus, está além de seu controle ou uso. A narrativa da Pérsia serve como um lembrete de que os planos de Deus muitas vezes transcendem as expectativas e a compreensão humanas. Esta é uma mensagem profundamente reconfortante para os cristãos, pois nos assegura que, mesmo nas complexidades da história mundial, Deus está trabalhando nos bastidores para cumprir seus propósitos redentores.
O papel de Ciro é especialmente notável, pois destaca como Deus pode usar indivíduos fora de seu povo da aliança para realizar sua vontade. A profecia em Isaías, onde Deus nomeia Ciro muito antes de ele nascer, é um exemplo poderoso da presciência e do plano de Deus. Essa conexão entre a profecia e seu cumprimento, especialmente quando envolve um incrédulo, ressalta o fato de que o alcance e a influência de Deus se estendem além de Israel. Também nos desafia a reconsiderar a noção de que Deus só trabalha dentro dos limites daqueles que creem nele. A inclusão de Ciro na profecia bíblica reflete a capacidade de Deus de moldar os eventos mundiais de maneiras que vão além das expectativas humanas, que é um tema crucial em toda a Bíblia. O livro de Esther, outra seção poderosa destacada no conteúdo, demonstra o papel contínuo da Pérsia na proteção do povo de Deus. Nesse caso, não foi apenas um rei, mas uma mulher judia, Esther, que foi colocada em uma posição de influência dentro do Império Persa por causa de seu povo. A bravura de Esther ao se aproximar do rei para salvar os judeus da destruição destaca outra dimensão de como Deus trabalha por meio de indivíduos e nações para preservar seu povo da aliança. Essa parte do conteúdo ressoa profundamente porque mostra que, mesmo em tempos de grande perigo e incerteza, Deus está orquestrando eventos para garantir a sobrevivência de seu povo. A celebração anual de Purim no calendário judaico continua a comemorar essa libertação milagrosa, servindo como um testemunho duradouro de como Deus pode usar até mesmo impérios pagãos para proteger seu povo escolhido. Outro aspecto fascinante do conteúdo é a exploração do papel da Pérsia na profecia bíblica. As visões no livro de Daniel e Ezequiel posicionam a Pérsia como um jogador-chave na linha do tempo de Deus, não apenas no passado, mas também em eventos futuros. As profecias de Daniel sobre a ascensão e queda de impérios, incluindo o domínio da Pérsia e a eventual derrota pela Grécia, mostram que Deus não está apenas ciente dos eventos futuros, mas os ordenou. A presença da Pérsia na profecia de Ezequiel sobre a batalha de Gog e Magog sugere que o Irã pode ter um papel no futuro desdobramento dos eventos mundiais, o que traz uma relevância contemporânea aos textos antigos. Como cristãos, isso nos convida a olhar para os eventos geopolíticos atuais, particularmente aqueles envolvendo Irã e Israel, através das lentes da profecia e da história bíblica. É um lembrete de que o plano de Deus para o mundo ainda está em movimento e que Ele está guiando o curso da história em direção ao seu cumprimento final. A conexão entre a Pérsia e os magos também é uma parte única do conteúdo que acrescenta profundidade à compreensão de como a influência da Pérsia continuou até mesmo no Novo Testamento. A sugestão de que os magos que visitaram Jesus após seu nascimento podem ter vindo da Pérsia une a narrativa histórica do Antigo Testamento com a história do nascimento de Cristo no Novo Testamento. O conhecimento dos magos sobre astrologia e presságios e seu reconhecimento da estrela que anuncia o nascimento de Jesus demonstra ainda mais como o plano divino de Deus transcendeu nações e culturas. O legado de sabedoria e investigação espiritual da Pérsia, que levou esses estudiosos ao menino Jesus, é um poderoso lembrete de como a verdade de Deus é revelada àqueles que a buscam, mesmo que venham de terras distantes e de diferentes tradições religiosas. Por fim, o conteúdo apresenta um argumento convincente para a importância contínua do Irã na profecia bíblica moderna. A ideia de que o Irã, conhecido como Pérsia nos tempos bíblicos, continua a desempenhar um papel no cumprimento da profecia do fim dos tempos é intrigante e preocupante. As tensões entre o Irã e Israel hoje, vistas à luz de profecias bíblicas como as encontradas em Ezequiel 38:39, sugerem que o conflito espiritual entre essas nações pode ser parte de uma narrativa muito maior. Como cristãos,
essa perspectiva nos encoraja a ver os eventos mundiais não apenas como desenvolvimentos políticos ou militares, mas como parte de um plano divino que está se desenrolando lentamente. Como cristãos, somos constantemente lembrados pelas Escrituras de que Deus trabalha não apenas por meio de seu povo escolhido, mas também por meio de nações estrangeiras e indivíduos fora da aliança. Isso é vividamente demonstrado no envolvimento da Pérsia em eventos bíblicos cruciais, mostrando que nenhuma nação ou império existe fora da influência da soberania de Deus. O que mais se destaca nesta exploração do significado bíblico da Pérsia é como Deus usou a Pérsia, particularmente por meio do rei Ciro, para cumprir suas promessas a Israel. Ciro, rei de um império pagão, foi nomeado por Deus mais de 150 anos antes de seu nascimento para se tornar um instrumento de restauração divina. Seu decreto para permitir que o povo judeu retornasse do exílio e reconstruísse o templo em Jerusalém é um dos cumprimentos mais surpreendentes da profecia bíblica, conforme profetizado por Isaías e Jeremias. Isso mostra que os planos de Deus não se limitam às fronteiras de Israel ou de qualquer nação, mas se estendem ao mundo inteiro, usando quem ele escolher para seus propósitos. Esse elemento da soberania divina sobre as nações é fundamental para refletirmos como crentes. O papel da Pérsia na reconstrução do templo e na libertação do povo de Deus do cativeiro demonstra que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não parece. Isso nos desafia a confiar no tempo e nos métodos de Deus, mesmo quando eles não correspondem às nossas próprias expectativas. Se Deus pode usar um império estrangeiro como a Pérsia para realizar seus planos para Israel, então Ele certamente pode trabalhar em nossas vidas hoje de maneiras inesperadas e milagrosas. A história de Ester, ambientada no Império Persa, oferece outro exemplo poderoso de como Deus trabalha nos bastidores para proteger seu povo. Ester, uma mulher judia que se tornou rainha, foi colocada em uma posição de influência para um tempo como este. Ester, capítulo 4, versículo 14, para salvar seu povo da destruição. Por meio de sua coragem e da providência de Deus, o povo judeu foi poupado e o decreto do rei persa foi revertido. Essa narrativa nos lembra que mesmo em tempos de grande perigo e incerteza, Deus coloca os indivíduos nas posições certas para realizar sua vontade. É um pensamento reconfortante para nós como cristãos, sabendo que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver sua mão diretamente. Além disso, o conteúdo revela o significado profético da Pérsia por meio das visões de Daniel e Ezequiel. A ascensão e queda de impérios, incluindo a Pérsia, são claramente apresentadas nesses livros proféticos, mostrando que a história não é aleatória, mas parte da linha do tempo divina de Deus. A visão de Daniel da estátua e das 4 bestas coloca a Pérsia entre os impérios que dominarão o mundo antigo antes de dar lugar à Grécia e, eventualmente, a Roma. Mas além de seu significado histórico, o lugar da Pérsia na profecia futura, particularmente na batalha de Gog e Magog, sugere que o papel do Irã na profecia bíblica ainda não está completo. Esta profecia serve como um aviso e um lembrete de que o plano de Deus ainda está se desenrolando no mundo hoje e devemos permanecer vigilantes e espiritualmente preparados. Para os cristãos modernos, essa conexão entre a Pérsia, Irã e a profecia é altamente relevante, especialmente considerando as tensões no Oriente Médio. O conflito em curso entre o Irã e Israel pode muito bem contribuir para a narrativa mais ampla da profecia do fim dos tempos, conforme descrito em Ezequiel 38:39. Embora não possamos saber totalmente o momento ou os detalhes de como esses eventos se desenrolarão, a Bíblia deixa claro que a influência do Irã no cenário mundial terá significado espiritual e profético nos últimos dias.
Ao testemunharmos esses eventos, é crucial que os crentes se lembrem de que Deus permanece no controle e que Ele está orquestrando tudo de acordo com seu plano divino. A narrativa da Pérsia na Bíblia também fala sobre a inclusão do plano de salvação de Deus. Os magos, que provavelmente eram sábios ou estudiosos persas, reconheceram o significado da estrela, anunciando o nascimento de Jesus, destacando que mesmo aqueles fora de Israel foram capazes de discernir a obra redentora de Deus. Isso ressalta que a mensagem do Evangelho e o plano de salvação de Deus são para todas as pessoas, não apenas para a nação judaica. A conexão da Pérsia com o nascimento de Cristo por meio dos magos aponta para o fato de que a revelação de Deus está disponível para aqueles que a buscam, independentemente de sua origem ou nacionalidade. Ao refletir sobre o quadro mais amplo pintado por este conteúdo, a soberania de Deus sobre as nações e a história é o tema central. A história da Pérsia na Bíblia não é apenas um relato histórico. É uma prova da capacidade de Deus de usar qualquer pessoa ou coisa para realizar seus propósitos. Dos descendentes de Jafé e dos Medos, a Ciro, o Grande, aos magos, a Pérsia tem sido uma parte essencial da narrativa bíblica, tanto no passado quanto nas profecias que moldarão o futuro. Como cristãos, isso deve nos encorajar profundamente a colocar nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle dos eventos mundiais. Não importa o quão caóticas as coisas possam parecer. Mesmo quando impérios poderosos sobem e caem, os propósitos de Deus permanecem firmes e sua vontade é sempre cumprida. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus usando figuras e nações improváveis para realizar seu plano redentor, e a Pérsia é um dos exemplos mais marcantes disso. Seja por meio de impérios políticos, líderes individuais ou pessoas comuns colocadas em circunstâncias extraordinárias, o plano de Deus se desenrola em seu tempo perfeito. Em última análise, a história da Pérsia nos lembra que Deus é o verdadeiro governante da história. A ascensão e queda de impérios fazem parte de seu desígnio divino. À medida que continuamos a testemunhar o desenrolar dos eventos mundiais, particularmente no Oriente Médio, podemos nos consolar sabendo que o plano de Deus é maior do que qualquer poder político e que Ele completará seu plano final de salvação. Se este conteúdo despertou seu interesse em entender como a palavra de Deus se alinha com os eventos modernos, convido você a se aprofundar nesses tópicos conosco. Juntos, podemos explorar as verdades profundas das Escrituras e como elas se aplicam às nossas vidas hoje. Não perca as próximas discussões e ensinamentos que iluminarão ainda mais o plano de Deus para as nações e para sua caminhada pessoal de fé. Inscreva-se em nossa comunidade e junte-se à nossa crescente comunidade. Ative as notificações para que você não perca um único episódio enquanto descobrimos mais sobre profecias bíblicas, eventos mundiais e as maneiras como Deus está trabalhando em sua vida. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe-a com amigos e familiares que também se beneficiariam com essas ideias. Vamos continuar esta jornada de fé juntos, enquanto descobrimos as profundezas da sabedoria de Deus e seu plano infalível para o mundo.